Então, o tema hoje da nossa conversa aí é a gente trazer algumas experiências, tá? Que eu tive a oportunidade de vivenciar aí durante minha vida profissional. Já adianto para vocês, gente, que nem todas as experiências que eu estou trazendo aqui são propriedades com sistema orgânico de produção, tá? E aqui eu quero, assim, colocar um posicionamento que é particular meu, né? Eu entendo que essa questão de ser orgânico ou não é uma decisão do produtor, é uma decisão da empresa, tá? A gente, como técnico, né? Se a gente não é um produtor, se a gente é um técnico, tá? Eu acho que a gente vai ser um facilitador, né? E aí eu entendo que a gente não pode ter uma cabeça muito radical. A gente tem que estar aberto para tudo, né? Mesmo porque não existe o preto e o branco, existe o cinza, o acinzentado, né? Existe a transição, que é muito importante, agroecológica, né? E às vezes a gente, quando é muito radical, tanto para o convencional como para o orgânico, às vezes a gente acaba deixando de lado experiências que são muito interessantes e que podem ser adaptadas em ambos os sistemas de produção, tá? Então, já adianto para você que nem todas as experiências aqui são sistemas orgânicos de produção, tá? Eu sempre gosto de começar uma conversa assim com uma frase, né? Eu tenho essa tradição, tenho essa mania, né? Porque eu acho que tem algumas frases que sempre nos faz refletir, melhorar, né? Essa aqui foi um painel, eu já vi essa frase também aqui no Brasil. Confesso que procurei na internet aí a origem dessa frase, mas não consegui com precisão encontrar quem idealizou ela inicialmente, tá? Mas eu vi esse painel numa universidade que a gente visitou no México, que é a Universidade do Meio Ambiente, no qual a gente foi muito bem recebido, visitamos propriedades também muito interessantes lá, e essa frase eu acho ela bem interessante, né? Não herdamos esta terra de nossos pais, apenas a tomamos emprestada de nossos filhos, né? Então isso é um pouco para a gente refletir como ser humano, né? Para que a gente está aqui, né? Nós não estamos aqui só para explorar, sugar, nós estamos aqui para contribuir, para transformar, para melhorar, tá? Gente, a primeira propriedade que eu selecionei aqui para nossa conversa é uma propriedade, essa sim é orgânica, tá? Ela é certificada como orgânica, e é uma propriedade que ela está localizada na Costa Rica, e quem apresentou essa propriedade para nós foi um técnico chamado Elias de Mello, que é brasileiro e hoje ele é um pesquisador, professor na CAT, tá? A CAT, eu não sei se todos conhecem, mas é uma instituição muito importante a nível mundial, focada em agricultura tropical, né? E é uma fundação privada, mas que possui pós-graduação, tá? E que gente do mundo inteiro vai lá para aprender, tá? E essa propriedade é uma propriedade, na minha visão, bem interessante, porque ela prega um princípio que eu acho que é fundamental quando a gente trabalha com agroecologia, agricultura orgânica, tá? Não só para agricultura orgânica, mas pensando na agricultura orgânica, ela é muito importante, que é a integração da produção animal com a produção vegetal, tá? Como o próprio nome diz, né? Finca Canaveral, um dos carros-chefes da propriedade, já adianto para vocês, que é a rapadura, tá? E como a gente vai ver mais adiante, tá? Mas um outro carro-chefe da propriedade, né? Geralmente essas propriedades que são familiares, orgânicas, elas têm uma diversidade de produção, tá? Mas mesmo tendo uma diversidade, existem alguns elementos, algumas espécies que são aí o que a gente chama de carro-chefe,
que economicamente são mais importantes ali no tocante à propriedade. Além da rapadura, um produto muito importante nessa propriedade é o café, tá? Que a gente também vai estar vendo mais adiante. E essa foto já me chama a atenção, né? Porque que é logo a entrada da propriedade, uma propriedade familiar, mas mostra que às vezes as coisas podem ser simples, né? De baixo custo, mas que demonstram organização, demonstram cuidado, demonstram carinho, né? E a gente já vê isso logo aqui na entrada da propriedade, né? E aqui interessante, porque primeiro ponto que eu acho que é fenomenal nessa propriedade, né? Eles, além de trabalharem essa questão da rapadura e do café como carro-chefe, por eles serem uma propriedade de referência, eles também atendem o que a gente chama de turismo rural, né? E isso eu falo muito para produtores, né? Tem muito produtor que, às vezes, para todo o seu dia de trabalho para receber, às vezes, um grupo de pessoas, de outros produtores, né? E muitas vezes não cobra nada por isso, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer também ações assim solidárias, né? E ajudar. Mas a gente precisa entender o lado profissional da coisa também, né? O produtor, ele diferentemente do servidor público, né? Se ele para um dia de trabalho dele para atender, às vezes, alguma outra demanda, ele está deixando de ganhar, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar atento, tá? E dependendo da situação, incentivar isso numa propriedade rural. O cara, se ele recebe muita gente de fora, por que não ele cobrar uma taxa, né, para essa visitação, tá? Justamente para que ele possa, às vezes, o quê? Até tá contratando uma pessoa, um diarista, para estar substituindo ele nesse dia que ele vai estar trabalhando, atendendo aí os visitantes. E aí a propriedade, a família já recebe a pessoa, né, num trapiche, onde já são servidos o próprio café produzido ali localmente, né? Tudo de maneira aí muito, muito simples, mas com muito bom gosto, organização, limpeza, tá? E aí, já nesse início, a gente começa a perceber que é uma propriedade, uma família diferenciada, tá? Esse sistema eu acho fantástico, né? Talvez para vocês em Minas Gerais seja algo muito simples e até olhando aí, vocês talvez não valorizem, né? Porque a gente vê que é algo muito simples, tá? Mas isso é bem interessante, tá? Por que é interessante essa produção de gado semi-confinado, né? Porque o gado, seja ele para corte ou para leite, né? Ele produz uma alta quantidade de estrume, de material orgânico aí rico em nitrogênio, porque a gente tem que considerar também a urina do animal, tá? E aí muitos de vocês devem falar, poxa, Eduardo, mas para a agricultura familiar é melhor o indivíduo trabalhar com animais com melhor conversão alimentar, né? Como às vezes a questão do suíno, das aves, né? Que produzem materiais ricos também em nitrogênio de qualidade, tá? Só que tem um ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Geralmente, para se trabalhar criação de ave, de suíno, geralmente os cuidados aí são um pouco maiores, tá? A gente vai ver até mais adiante uma outra propriedade que tem galinha poideira, que tem suíno, né? E tem um ponto-chave que é a dependência de milho e soja, tá? Então, quando a gente trabalha com porco, com ave, a gente tem essa dependência desses graníferos aí, né? E isso não acontece para os bovinos, né? Então, aqui, por exemplo, no nosso estado aqui do Acre, a gente tem somente 3% do solo do estado que é latossolo, né? Então, a nossa produção de milho e soja aqui é muito pequenininha, né?
E isso dificulta a questão de criação de suínos, de aves, tá? Inclusive, a experiência que a gente vai mostrar mais adiante da Granja Colonial, que é um produtor fantástico também, que está aqui no Acre, ele traz todo o milho e toda a soja de fora do estado, armazena, tá? Para atender essa criação animal dele aí de animais de pequeno porte, certo? Então, eu acho que esse sistema aqui para a Amazônia, ele é muito interessante, de você criar bovinos semi-confinados, tá? Num abrigo coberto, a gente vê que a estrutura é simples, né? E o foco aqui é o quê? Produção de estrume, né? E depois, daqui a pouquinho, a gente vai entender para onde que vai esse resíduo, né? Esse adubo orgânico, esse material orgânico que vai virar adubo orgânico, tá? Aqui bem interessante também, ó, né? Que a gente vê aqui, em parte do estábulo, aqui o resíduo da cana, tá? O bagacílio da cana, né? E aqui numa outra parte do estábulo a gente não vê esse bagacílio da cana. Alguém saberia dizer por quê que esse produtor adota isso? Ninguém? Estão escutando bem aí? Eu não consigo imaginar por que também não, Eduardo. Aqui, na verdade, é porque parte do material vai servir para compostagem, tá? E outra parte do material vai servir para produção de gás metano, né? Num biodigestor, tá? E aqui a gente já começa a visualizar, né, essa integração dentro da propriedade, né? Mais adiante a gente vai estar mostrando a fábrica de produção de açúcar, que gera o quê? Muito material rico em carbono, né? Que é esse bagaço de cana-de-açúcar. E aí ele precisa de material rico em nitrogênio para misturar, né, e produzir o composto orgânico, né? Então a gente vai usar em torno de 70%, 80% de material rico em carbono, com uns 20%, 30% aí de material rico em nitrogênio, tá? Aqui a gente vê o biodigestor, né? Um modelinho também bastante simples, né? Aquele padrão, aquela lona reforçada, né? Tem uma certa declividade, né, para garantir essa movimentação da entrada, né, para a saída do resíduo, tá? E o resíduo, né, gerado pelo biodigestor, a gente tem que lembrar também que é um adubo, tá? Também é usado como adubo, tá ok? Aqui a gente já vê uma outra estrutura na propriedade. É muito importante nessas regiões, assim como na Amazônia, a gente ter essas coberturas devido ao excesso de chuva na época de chuva. E aqui, na verdade, é uma estrutura simples que funciona como a fábrica de adubo dele, orgânica. Então, ele já armazena aqui o calcário. Calcário na agricultura orgânica é permitido, é um pó de rocha, né? Ele já tem aqui algumas pilhas de composto, tá? No qual ele vai utilizar para quê? Para o café, tá? Ele também trabalha com pimenta, né? Às vezes até aplica também no plantio da cana, tá? Enfim, na produção vegetal dele. E aqui ao fundo, ele tem um minhocário, tá? Então ele pega esse composto já mais ou menos pronto e também dá uma trabalhada aí com a questão das minhocas, né? Geralmente minhoca, o pessoal trabalha com a vermelha da Califórnia ou a gigante africana, tá? Esse é o padrão aí do que eu vejo por aí dos produtores que utilizam a miocultura, tá? E aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, né? Há um recipiente que acumula o humus líquido, né? Que é um adubo fantástico também, né? Que pode ser aplicado através de uma pulverização, né?
mas é importante que esse material seja diluído para não queimar a planta, tá? O mesmo princípio do uso da urina, né? A gente não pode aplicar de forma direta, tem que diluir na água, tá? Senão pode estar, inclusive, prejudicando, queimando a planta, tá? Aqui a gente vê uma estrutura simples para secagem do café, né? O café de alta qualidade, orgânico, né? E a produção do café dele é um sombreamento, muito leve, tá? Ele usa algumas árvores de eritrina, do gênero eritrina, né? Que é uma leguminosa, né? Com um fuste pequeno, né? Então, isso é algo importante também a gente considerar, né? Tem muita gente que fala de café sombreado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Primeiro ponto é a gente definir esse nível de sombreamento. Tomar cuidado com isso, né? O sombreamento no café tem vantagens e desvantagens, tá? Mas do ponto de vista de produção, geralmente a produção é muito inferior em ambientes muito sombreados, tá? Tem a vantagem da questão ambiental, tem a vantagem, às vezes, de ter uma qualidade maior do grão, porque o processo de maturação é mais lento, tá? Às vezes, de ter uma menor quantidade de plantas invasoras, reduzir os efeitos da bianualidade de produção, tá? Mas a produção é muito afetada. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente prega algo, né, que é muito bom do ponto de vista ambiental, mas que do ponto de vista econômico, às vezes, deixa a desejar. E esse equilíbrio a gente precisa estar atento como técnico, né? Senão não existe sustentabilidade ambiental se não tiver sustentabilidade também social, econômica, política, cultural, tá? Aqui também esse agricultor interessante, ele trabalha com micro-organismos eficientes, né? Eu, particularmente, conheci na Embrapa hortaliças com a doutora Ronessa, não sei se alguém conhece ela, uma pesquisadora lá. Essa questão de micro-organismos é bem interessante, tem um método muito, muito bacana que ela mostrou uma vez num curso, o Chinejoy, que é você pegar água não clorada e colocar fontes diferentes de carboidrato. Então, você coloca, por exemplo, caldo de cana, né, que vai ter sacarose, coloca açúcar, né, que vai ter a glicose, e coloca alguma batata cozida, né, ou polvilho, que vai ter o amido, né, e depois você joga nessa mistura serrapilheira com bastante fungo, ou até mesmo alguns usam aquelas iscas de arroz, né, coloca o arroz cozido lá, deixa os fungos infectarem, contaminarem, e aí joga esse material também nessa solução açucarada aí, e aí o que vai acontecer? Uma multiplicação desses micro-organismos, tá? E aí você pega essa solução, dilui na água e pulveriza diretamente no solo, tá? Isso o pessoal usa muito em algumas propriedades orgânicas lá do Distrito Federal, tá? E o princípio aqui da família Fuentes Camborra é mais ou menos esses, tá? Multiplicar esses fungos benéficos aí que estão na natureza já fazendo esse processo de decomposição, transformação, tá? E disponibilização de nutrientes, né? Aqui a imagem lá mais próxima do minhocário, onde há esse acúmulo aí do humus líquido, né? Que é o que a gente chama de chorume. Esse material é riquíssimo em termos nutricionais aí e também não pode ser desperdiçado, tá? E aqui, já quase chegando no final dessa primeira experiência, a agroindústria dele, né? Já vi alguns alambiques aí em Minas Gerais que adotam o mesmo princípio, né? De o quê? De, na parte superior, fazer a estrutura para moagem, né? Para que com a própria gravidade o caldo desça na parte inferior, tá? E aí a gente vê exatamente isso, ó. O resíduo da agroindústria vai ser misturado com a produção de estrume lá do gado confinado
para gerar adubo para a própria propriedade, né? É o material orgânico aí, o adubo orgânico, né? Que vai tá sendo utilizado para abastecer. E a gente tem que lembrar que o adubo orgânico, né, a matéria orgânica, ela não é só um adubo, né? É um condicionador de solo, tá? Então, independente de você ser orgânico ou convencional, né? E isso a gente vê muito aqui na prática, aqui no trópico úmido, que as transformações são muito rápidas, né? Nada substitui aí uma adubação orgânica. Então, mesmo que o cara seja convencional aqui no trópico úmido, quando ele vai aplicar um adubo químico, ele tem que aplicar, os efeitos são nítidos, são muito bons, ele tem que aplicar esse adubo químico juntamente com adubo orgânico, né? Que vai aumentar a CTC, aumentar retenção de água, de nutrientes, melhorar os micro-organismos benéficos, tá? Aumentar poder tampão do solo, entre outros fatores favoráveis aí, tá? Então, a gente vê aqui uma agroindústria e aquilo que a gente mencionou, né? As coisas podem ser simples, de baixo custo, mas organizadas, limpas, né? E é isso que a gente precisa estar atento, tá? Com bom planejamento, né? E aí, como a gente falou, o resíduo, né? O resíduo rico em carbono vai ser misturado com resíduo animal, tá? Alguém tem alguma pergunta? A gente pode continuar? Não sei como é que está o tempo aí que eu não estou controlando, dá tempo para a gente continuar? Tá tranquilo, Eduardo, pode continuar. Tá, essa próxima experiência, para mim, é um dos melhores produtores que eu já vi na minha vida. Ele é um produtor que ele está localizado em Cruzeiro do Sul, que é interior do Acre. Só para vocês terem ideia, é uma cidade que está a 700 quilômetros aqui da capital, tá? É a região mais ocidental do Brasil, né? Um local onde adubo chega com alto preço, soja, milho com alto preço, tá? Devido a esse isolamento geográfico. Só que às vezes, né, e isso a gente tem que... Desculpa, eu falei Cruzeiro do Sul, na verdade a cidade é Mâncio Lima, que é vizinha de Cruzeiro do Sul, tá? Cruzeiro do Sul é a cidade mais importante ali da região. Essa região aqui é a região mais ocidental do Brasil, tá? É a pontinha do Acre lá, muito próxima ali do Peru, tá? Só que às vezes a dificuldade ela se torna uma oportunidade, né? Isso também a gente tem que estar atento como técnico, como profissional, como ser humano, né? E essa propriedade ela não é orgânica, né? Ela é uma propriedade convencional, mas ela tem várias coisas que me chamaram a atenção, né? Várias tecnologias, vários princípios que me chamaram a atenção. O primeiro ponto que me chama a atenção, né, que me chamou a atenção nessa propriedade, isso a gente precisa entender um pouquinho aqui do clima aqui do Acre, tá? Aqui no Acre, a gente está numa Amazônia que tem duas estações bem definidas, tá? A gente chama da estação chuvosa e da estação seca, tá? Então, a estação chuvosa nossa vai de outubro, novembro, tá? Mais ou menos aí até maio, tá? E a estação seca vai de maio, junho, até setembro, outubro, tá? E a gente tem em torno aí de mais ou menos aí uns 2.200, 2.300 milímetros de chuva por ano, certo? Só que o que acontece? Na época do período chuvoso, a chuva cai com muita intensidade aqui, né? E a produção de hortaliça, nessa época do período chuvoso, ela só consegue ser executada se tiver cobertura. Olha que interessante. Então, você precisa ter casa de vegetação, tá? E aí, o que esse produtor ele faz que eu achei muito interessante? Ele faz um pousio, né? Ele faz uma rotação, tá? Alguém conhece essa planta aqui à direita, aqui, essa leguminosa? Alguém vendo ela conhece, tem familiaridade? Ninguém? Vocês estão com vergonha? A Gisele falou feijão de porco? Não,
Essa aí é a mucuna. Mucuna terrima, o nome científico. Não sei se vocês já ouviram falar da mucuna. Tem a mucuna preta, a mucuna cinza, mucuna anã. Conhecem, não? Sim, a gente conhece aqui. Pelo menos aqui no Guarani, o pessoal a gente conhece. A gente já utilizou ela em alguma... Essa planta, pensando em trópico úmido, tá? Porque, na verdade, os adubos verdes, né, não tem melhor ou pior, né? Depende do contexto, depende da realidade, né? A crotalária, por exemplo, ela vai muito bem em ambientes mais secos, né? Por exemplo, né? O feijão de porco tem algumas regiões que vão bem também. Mas aqui, pensando em Amazônia, no meu ponto de vista, desses adubos verdes aí mais convencionais que existem aí, sementes a nível comercial, eu acho que chama a atenção a puerária, que é a Puerária phaseoloides, e a mucuna, tá? São plantas herbáceas, né, com esse hábito trepador, então elas vão se esparramando no terreno, né? Agora, nem tudo é glória, né? Um grande problema dessas plantas é que elas produzem muita biomassa e se você não tiver um manejo também eficiente delas, tem produtor que, né, inclusive fala, pô, elas são muito invasoras, muito agressivas, tá? Inclusive a puerária ela é muito utilizada como cobertura viva para pomares, né? Já vi produtor trabalhando com ela, né? Mas nós temos que estar atento a essa questão do manejo, certo? E o que esse produtor ele faz? Na época de chuva, ele deixa a mucuna invadir a área externa, né? E trabalha aqui a produção de hortaliça nas casas de vegetação, tá? E na época do verão, na época seca, ele faz justamente o contrário, tá? A mucuna, ela vai estar ocupando essas áreas das casas de vegetação, que é um período que a casa de vegetação vai passar até por reformas, ajustes, tá? E aí aqui, né, o agricultor, ele faz uma roçagem, né, incorpora isso no solo e cultiva aqui nesse ambiente as hortaliças, tá? Então isso eu acho que é interessante, tanto do ponto de vista de, às vezes, até controle de nematóide, tá? Mas especialmente no ponto de vista de produção de material orgânico rico em nitrogênio, que vai estar sendo liberado lentamente e formando matéria orgânica, né, que é um condicionador de solo, tá? Outra coisa que me chama muito a atenção nesse produtor é que é um cara muito organizado e trabalhador, né? E ele é um cara autodidata. Ele vê as coisas, os projetos na internet e adapta para a região da Amazônia, que é muito quente, tá? Então, aqui a gente vê aqui um abrigo que ele tem aqui para galinhas poedeiras e aqui à direita a gente vê já a estrutura para facilitar o recolhimento dessa cama de frango, tá? Inclusive, tem um vídeo desse agricultor, depois se alguém se interessar, que ele fala algo muito importante, de que se não fosse a criação de galinhas, né, na propriedade dele, para produzir esse material orgânico aqui, rico em nitrogênio, tá? A produção de hortaliça dele já estaria comprometida, tá? Justamente porque o adubo químico ele não faz milagre, ele fornece nitrogênio, mas ele não melhora a estrutura do solo, não deixa o solo mais macio, né? Não retém nutrientes, né? Devido ao aumento da CTC. Então, como a gente mencionou, sem matéria orgânica fica complicada a questão do manejo do solo tropical, tá? Aqui já é a criação de suínos, tá? A pocilga dele também achei muito interessante, porque ela tem o lanterninha aqui em cima, para ter um conforto térmico melhor para os animais. Ele trabalha com animais de raça. E aqui o piso todo vazado para justamente favorecer o quê? O escoamento desse estrume, onde ele vai armazenar em estrumeiras para depois usar na fertirrigação, tá? Aqui eu acho que é importante a gente mencionar, na parte de hortaliça, tá?
ele só utiliza a cama de frango, tá? Esse estrume do suíno, ele utiliza como fertirrigação para preparar áreas onde serão plantadas frutas ou também, às vezes, onde ele planta o milho para produzir o milho verde, tá? Então, ele vai preparar a área para plantar maracujá, mamão, coco, tá? Tem uma área mais na frente que a gente vai mostrar que ele plantou o milho para colher o milho verde com maior valor agregado, tá? Ele é um hortifruti granjeiro, tá? O interessante dessa propriedade também, que eu acho ela muito completa, nós estamos falando de uma região isolada geograficamente, né? Então, até a disponibilidade de ração é complicada. E quando tem, um valor muito elevado, tá? Então, o que esse cara faz? Hoje ele já tem até caminhão, tá? Mas quando ele começou do zero, né? Mas esse cara hoje, ele já tem um caminhão que ele já traz os insumos, armazena e tem uma fábrica aqui de ração, onde ele prepara a ração para cada fase, tá? Dos animais, certo? Isso é muito importante também no manejo aí da criação de animais, seja de aves, seja de suínos, até de peixes também, tá? A ração é um insumo muito caro, né? Então, você precisa ter muita organização e cuidado para fornecer o material, a ração adequada para aquela idade, tá? Aquela faixa etária do animal, tá? E inclusive, aqui eu até coloquei essa imagem à direita, que no final de cada galpão dele de suíno, de ave, ele já tem até o quê? Ele já prepara a ração, coloca ali e coloca a plaquinha aqui, ó, para evitar uma confusão de algum membro da família dele ou de algum funcionário dele, tá? Porque um erro desse é prejuízo, tá? Vai afetar tanto o desenvolvimento do animal como o desperdício do insumo caro, tá? Aqui algumas imagens interessantes, né? Aqui embaixo é a fertirrigação que eu mencionei para vocês. Aqui, no caso, são mudas de mamão, né? Aqui são estrumeiras do resíduo de suíno, tá? Muitas vezes, até para retirar esse resíduo, ele deposita ali serragem, deixa a serragem chupando esse material, puxa a serragem e depois deixa essa serragem aqui, ó, secando, tá? Então, ele tanto fertiliza esse material mais líquido, tá? Aplicando diretamente no solo, como também faz essa mistura com serragem para ter um material aí sólido, mais compostado também para aplicar nas covas, tá? Aqui a gente vê algumas imagens, tá? Do mamão, né? Maracujá, né? Também tem uma produção de abacaxi, ó, em fileira dupla, né? Banana, coco, e aqui ao lado a produção dele de milho verde, tá? Que é um milho também bem interessante, com alto valor agregado aqui para a gente. Uma coisa que também chama a atenção, né, é essa questão da produção de tomate, né? O tomate, o centro de origem dele são regiões mais secas, né, do México, mais altas e secas, né? Então, regiões com temperaturas mais baixas e com uma umidade do ar menos elevada, né? E aí entra aquela questão, né? O pessoal do trópico úmido também quer comer tomate, né? Só que o valor do tomate aqui, devido ao frete, chega com um valor enorme, né? Mais ainda para essa região que está isolada geograficamente. E aí esse cara, como é um visionário, ele criou esse modelinho de produção de tomate em vaso e aqui num sistema hidropônico, tá? De fertirrigação, né? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas o custo de produção aqui não é muito elevado, né? Ele consegue ter retorno, né? E aí a gente precisa entender o contexto que o cara tá, né? Às vezes a dificuldade, né, pode ser uma oportunidade, né? Se o cara vai executar um sistema desse em Goiás, acredito que difícil ele pagar as contas dele, né? Não sei, teria que fazer um plano de negócios aí, colocar
fazer uma conta na ponta do lápis, tá? Mas aqui é viável, porque o preço do tomate, o quilo do tomate chega a um valor muito alto, tá? Inclusive, toda a produção dele é vendida. E quando esse cara começou, isso é interessante, ele era um cara que vivia na cidade, ele trabalhava como autônomo, mão de obra, um cara bom também de construção, o pai dele é mestre de obras. Eles venderam a casinha que eles tinham lá, as coisinhas que eles tinham, compraram essa terra e investiram numa estufa de tomate e num galinheiro, tá? Para frango de corte, inicialmente. E ele fala que essa integração foi o que garantiu o sucesso da propriedade dele, né? Justamente para o resíduo ajudar na produção vegetal e vice-versa, tá? Outra coisa que é interessante aqui nessa produção de tomate ele já testou vários cultivares comerciais, né? Esse também é um dom desse produtor, ele é um pesquisador, né? Ele investiu o dinheiro dele e trabalha com sementes comerciais, né? Convencionais, mas ele conseguiu selecionar as melhores variedades que estão adaptadas ao trópico úmido, né? Isso vale para o mamão, para o maracujá, né? Para o tomate, para as outras hortaliças, tá? Isso é algo muito importante também que chama atenção. E um outro ponto que chama atenção nesse sistema de vaso dele é que ele trabalha com areia vermiculita, só que a vermiculita vem muito cara devido ao frete, não devido ao preço dela, mas ao frete. Então, ele, para reduzir um pouco da vermiculita, ele trabalha com resíduo de carvão, tá? De carvoarias que tem ali na região, tá? Esse já é um sistema mais atual que ele está desenvolvendo lá, utilizando, né? Um sistema em canaleta, né? Só que aqui no período muito quente, que é o período mais seco, nosso aqui do Acre, esse sistema ele fica meio inviabilizado, tá? Dá muita doença, muito calor, tá? E aí, para essa época, esse sistema de vaso ele é mais interessante, tá? Mas aqui no período mais chuvoso, que é um período com uma temperatura mais amena, esse sistema aqui vai bem também, tá? Alguma dúvida aqui dessa propriedade? Podemos estar avançando, não sei se está interessante o assunto, o horário. Acho eu só vou fazer um comentário, né? Porque a Leila não está aqui, mas ela, na parte do tomate, ela sempre ia perguntar com a questão das doenças, né? Porque tomate, geralmente, ele é muito atacado, né? Por muitas doenças, e aí como se tem essa questão das doenças aí na região? Olha, o que esse produtor, ele é convencional, tá? Mas ele trabalha muito interessante esse cara, porque ele, apesar de ser convencional, ele usa também muitas técnicas também da agricultura orgânica, né? O que tiver de praga que tem controle biológico, ele utiliza, tá? Então, o que tem disponível aí para o Sudeste também ele utiliza aqui, né? Ele aplica semanalmente calda bordaleza para ter uma ação mais preventiva contra fungos, tá? Existe aqui algumas doenças, nesse caso da canaleta, existem algumas doenças que são propagadas aqui pela própria solução, principalmente no período mais quente, tá? Ele multiplica alguns micro-organismos, eu não coloquei a imagem aqui, isso ele aprendeu com um técnico da Embrapa, que morava lá, o Marcelo Klein, e o Marcelo mandou esses micro-organismos para ele. Eu até já busquei alguma coisa na internet, mas não consegui com precisão encontrar as espécies. Mas tem um ou outro aí, boletinzinho da Embrapa, falando um pouco sobre isso, tá? De alguns organismos aí eficientes, pensando em algumas doenças de hidroponia. E aí ele mantém essa multiplicação desses micro-organismos e de vez em quando aplica nessas soluções, tá? E também, quando a coisa está um pouco mais severa, ele utiliza aí os fungicidas aí já
já registrados aí para a espécie, tá? Ele importa isso, né? Ele leva para o Acre e também aplica. Agora, o que chama atenção, no caso especificamente aqui do tomate em vaso, que é a maior produção dele, né? Você observa aqui essa lona que ele coloca, isso também já é bem interessante, tanto o vaso para ter uma drenagem boa como essa lona, já evita algumas doenças aí de solo, né? Como aquela murchadeira, tá? Então também é um mecanismo aí cultural aí que ele adota. E outra coisa que também é importante, o tomate dele, ele só trabalha em cultivo protegido, em casa de vegetação, tá? Ele não trabalha no ambiente aberto, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, perfeito. Tá? Bom, temos tempo ainda, não? Sim, pode continuar. Tá, essa terceira experiência, esses caras não são orgânicos, mas para mim é um lugar fantástico. Se alguém um dia for para Belém do Pará, tira uns 2, 3 dias aí, pega um ônibus na rodoviária e dá um pulo numa cidade que chama Tomé Açu. Alguém já ouviu falar desse município, não? Tomé Açu? Eu acho que não. É um município que está a uns 200, 300 quilômetros do Pará. Ele foi colonizado por japoneses, tá? São nipo-brasileiros. E o que esse nome canta? É Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu. Tá? É uma cooperativa fantástica que tem lá. E a gente vai contar um pouco a historinha desses caras aí, tá? Essa aqui era uma revista Manchete que eu comprei num sebo especial da Amazônia. Eu até acabei doando para o museu lá de Tomé Açu. E aqui já mostra um pouco dessa colonização japonesa, né? Dessas pessoas que saíram lá fugindo da guerra, né? E vieram para o Brasil aí tentar uma vida melhor. Alguns se concentraram no Sudeste, no Sul do Brasil, e tem essa colonização forte aí também no Pará, tá? E essa imagem, para mim, ela é muito interessante porque ela expressa muito como começou, né, tudo lá em Tomé Açu. Alguém sabe qual que é essa cultura aí da foto, não? Não? Isso aí é um monocultivo de pimenta do reino, tá? E a pimenta do reino era plantada, ela era plantada dessa forma lá. A pimenta do reino ela é propagada principalmente por estacas, né? Então havia uma baixa variabilidade genética, tá? Eram monocultivos com uma baixa variabilidade genética. E no começo foi tudo muito bem, o pessoal ganhava muito dinheiro, exportava pimenta do reino. Pimenta do reino, apesar de não ser aqui do Brasil, ela se dá bem no trópico úmido, né? Então a gente tem uma produção considerável tanto na Amazônia como no sul da Bahia também, né? Mas nem tudo é glória, né? E aí na década de 70, esse sistema de produção entrou em colapso lá, né? Principalmente pela fusariose, tá? Ataque de fusariose, baixa variabilidade genética, o sistema de produção entrou em colapso, né? Inclusive foi um momento de crise, e nesses momentos de crise é onde surgem às vezes novas tecnologias, novas ideias, né? E nessa época não havia estrada de Belém para Tomé Açu. O pessoal escoava a produção de barco, né? E nessas viagens de barco, um dos produtores de Tomé Açu, ele observava muito os pomares domésticos, os quintais agroflorestais, e via que eram sistemas permanentes, né, de produção, né, sistemas permanentes. Via a molecada saudável. E aí, o que o cara resolveu fazer? Trabalhar sistemas agroflorestais, se baseando nesses quintais, né, só que fazendo um sistema com espaçamento comercial, né, e eles criaram os sistemas agroflorestais de Tomé Açu.
que estão baseados no quê? São sistemas sucessionais de produção, né? Então, ele imita aquela sucessão natural na produção. Então, eles fazem um plantio simultâneo de plantas com ciclo curto, ciclo intermediário, né? E ciclo mais longo. Sendo que essas plantas de ciclo curto, elas vão crescer com rapidez, criar um microclima mais adequado para essas plantas de ciclo intermediário e ciclo longo, tá? Então, essa imagem aqui, a gente mostra exatamente isso. A área aberta, muitas vezes os caras até abrem com queimada. Eu, particularmente, acho que a queimada é um método muito eficiente de limpeza do terreno, tá? Eu acho que você queimar permanentemente, né, de forma periódica o solo é algo complicado, né? Mas tem alguns técnicos, e eu mesmo tenho também certa, vamos chamar assim, acho interessante também, às vezes a queimada como uma primeira e única intervenção para a limpeza também é algo que eu acho que deve ser considerado, tá? Não pode ser descartado. Mas, logicamente, tem que ter autorização, etc. Tá? Mas eles abrem, fazem um plantio simultâneo, né, de espécies com esses diferentes ciclos. Então, não existe um único croquis, existem vários. Até que o último estágio do sistema agroflorestal é esse, né, onde a gente vai ter aqui as árvores clímax, né, no caso aqui são castanhas do Brasil, e embaixo também, às vezes, a gente tem a permanência dessas plantas aí de ciclo intermediário, aí, como, por exemplo, cacau, cupuaçu e açaí, tá? Então, o que eles usam, por exemplo, de espécies de ciclo curto? Banana, maracujá, pimenta do reino, né? Ciclo intermediário, eles vão usar cacau, cupuaçu, açaí, né? E esse ciclo mais longo, andiroba, castanha do Brasil, copaíba, cajá, mogno africano, cedro, tá? E olha que interessante aqui, por exemplo, o maracujá, ó, já criando um microclima diferente para um cupuaçu, que precisa para o desenvolvimento inicial do ambiente mais sombreado, tá? Então, esse é um exemplo claro. E num espaçamento um pouco maior, ele coloca as essências florestais, as clímax, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um croquis do Michinori Konagano, que é um cara fantástico, um produtor reconhecido mundialmente, uma liderança lá da cooperativa, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu visitei lá e que me recebeu muito bem, um cara que já esteve até no Acre, né? Então, aqui é um exemplo um pouco dos croquis que os caras utilizam, né? Aqui um espaçamento de pimenta do reino, 4 por 1,5. Então, 4 metros aqui entre linhas, 1,5 entre plantas. E aí, cacau intercalado com banana. Esse cacau poderia ser substituído tranquilamente, por exemplo, por um cupuaçu, tá? Um espaçamento 4 por 3. Então, 4 entre linhas e 3 entre plantas, tá? E as essências florestais, o cara utiliza o espaçamento de 12 em 12 metros e planta a essência florestal no pé da bananeira, né? E aí, como eu falei, esse sistema vai passar por uma sucessão, tá? Então, inicialmente vai produzir pimenta do reino e banana, né? Depois de um tempo, essa banana e pimenta do reino cessam a produção, depois de 5, 6 anos, e aí entra a produção de cacau e mais adiante, né, a produção aí de essências florestais, tá? Um cacau bem manejado, ele fica produzindo aí 30 anos, gente, tá? É uma coisa fantástica. Aqui um outro tipo de croquis, né? Ele coloca maracujá, então é bem aquela imagem que a gente mostrou, né? Os maracujás em leiras, né? E aí, embaixo dessas leiras, né, de maracujá, as plantas de açaí ou de cacau. Cacau poderia ser também substituído por cupuaçu.
Então, aproveitando esse microclima diferenciado, né, ele coloca essas culturas que precisam de um sombreamento no desenvolvimento inicial delas. E num espaçamento um pouco maior em borda, de 6 em 6 metros, ou em 12 em 12 metros, ele coloca as essências florestais. Também, né, você pode estar colocando ou em borda, ou às vezes também aqui, ó, substituindo um açaí ou um cacau, tá? Esses são 2 exemplos de croquis, existem outros, tá? Que eu trouxe aqui no sentido da gente abrir a cabeça para entender essa sucessão de espécies, tá ok? Alguma dúvida? A gente poderia estar passando para a última experiência? Eu acho que sim, ou alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria colocar que nós estamos falando de um município, né, que o PIB dele é baseado principalmente em sistema agroflorestal, tá? Como eu falei, eles não são orgânicos, eles importam cama de frango e junto com a cama de frango aplicam adubo químico, eles trabalham o que a gente chama de organo-mineral, mas na minha opinião é um sistema fantástico, tá? De sucesso no trópico úmido e reconhecido mundialmente, tá? Inclusive esses caras têm até selo de indicação geográfica, que é um selo de origem, tá? E a última experiência, eu acho muito interessante também, que é o que a gente chama de sistema silvipastoril de alta densidade, né? Eu conheci essa experiência inicialmente com o doutor Henrique Murgueitio, que é colombiano. Para quem se interessar, ele é de uma fundação que chama CIPAV, com C, tá? Que é uma fundação privada que trabalha essa questão de sistemas de produção mais sustentáveis na Colômbia. E esse cara deu uma palestra num congresso brasileiro de sistema agroflorestal. Para mim, foi o melhor congresso que eu tive a oportunidade de participar. Achei excelente. Foi lá em Belém do Pará, eu vi o sistema do cara, no qual ele trabalha com forrageiras não tão convencionais, né? E eu já tinha um pouco dessa linha de trabalho no Acre, inclusive foi essa linha que me fez até se aproximar do Dr. Walter, né? O Matrangolo aí, parceiro nosso. E num segundo momento eu acabei sendo convidado e pude vivenciar, participar aí de algumas visitas técnicas, tá? Em algumas propriedades na Colômbia. E aí eu vou tratar aqui especificamente dessas 2 propriedades, tá? Que são de uma mesma família, que é a Reserva Natural da Sociedade Civil El Ático e a Fazenda Lucerna, tá? Essa aqui são 2 experiências aqui, sistemas de produção orgânico, tá? Eles produzem tanto leite orgânico como também rapadura orgânica, tá? Aqui me chama a atenção já o canavial deles. Esse canavial, segundo o relato dos agricultores lá, dos donos, esse canavial tem uma idade de mais de 20 anos, né? Isso não é comum, né? Geralmente os sistemas convencionais aí, há uma renovação do canavial 5, 6 ou 7 anos, né? E eles justificam que eles utilizam uma alta quantidade de cama de frango, tá? Na adubação. E aqui essa imagem me chama a atenção porque quando as canas já estão um pouco... Quando a cana tá com porte baixo, por ser uma fazenda orgânica, esse controle das invasoras é manual, tá? Ou com roçadeira, e isso eleva muito o custo de produção. Mas quando as canas já estão num porte maior, eles utilizam muito esse pastoreio aí com ovinos, tá? E isso eu achei bem interessante como um controle de plantas invasoras alternativo, tá? Aqui uma imagem também que eu achei bem interessante do comedor das ovelhas. Ele cortou canos de PVC, montou essa estrutura que facilita a limpeza, né? Achei interessante esse modelo. Mas o que interessa nessa propriedade é esse sistema silvipastoril de alta densidade, né? Então, esse sistema está baseado no quê?
Está baseado no consórcio de leguminosa, especialmente leucena, leucaena, leucocéfala, né? Que no Sudeste, muitas pessoas enxergam a leucena como uma planta invasora, né? Alguns não veem ela com bons olhos, mas na minha opinião, ela é uma planta ruderal, né? Ela invade área antropizada. Eu nunca vi leucena invadindo uma floresta primária, tá? A gente às vezes vê ela em beira do rio, em mata ciliar, mas eram áreas que já estavam antropizadas, desmatadas, e aí realmente ela invade, tá? E aí ele trabalha esse consórcio da leguminosa. A leucena é uma forrageira rica em proteína, com gramíneas, tá? E ele trabalha tanto o capim maçai como o capim estrela, né? Um ponto importante nesse sistema é que, para garantir a permanência da leucena, o pasto tem que ser rotacionado, tá? Esse é um ponto chave no sistema. Então, eles também têm bebedores móveis nesses piquetes, né? E aqui é uma raça que é mais tradicional deles da Colômbia, que chama Lucerna. Daí o nome aí da fazenda, chamada Fazenda Lucerna, tá? E aí eles plantam, só para vocês terem ideia, em torno de 10 mil sementes de leucena por hectare, tá? A semente já vai inoculada, e grande parte dessas plantas de leucena, elas vão ficar de baixo porte, elas vão ser manejadas, tá? Pelos próprios animais, ou às vezes até pelos trabalhadores, pelos funcionários, né? Sendo que somente algumas ficam com porte maior para permitir um sombreamento, um bem-estar para os animais, tá? Essa imagem aqui não tem leucena, tá? Mas também são pastos rotacionados, e a gente vê aqui muito uso de cerca elétrica. Isso barateia muito o custo na implantação, tá? Porque se reduz aí a quantidade de arame liso. E aqui a gente vê já um modelinho aí de bebedor móvel. E quando ele quer passar o animal de um piquete para outro, ele utiliza esse tipo um pau, né? Não precisa de cerca, não precisa de cerca, não, desculpa, não precisa de porteira, né? Ele utiliza esse pau ou pode ser adaptado com cano PVC também. Os animais passam ali e mudam de piquete, tá? Isso aqui, não sei se vocês já tinham visto, é uma fita metálica, né? Que também pode ser utilizada, às vezes, para dividir o piquete em subparcelas também, tá? Para melhorar essa questão do manejo dos animais, tá? Aqui só alguns dados técnicos, tá? Se alguém se interessar mais por esse sistema de produção, a gente também tem um vídeo que detalha bem esse modelo, como outros também sistemas da Colômbia que utilizam outras espécies não convencionais, como, por exemplo, Cratilha argentea, como, por exemplo, margaridão, que é a Titânia diversifolia, a Gliricidia sepium, tá? Mas esse aqui, especificamente aí dessas duas propriedades, eles utilizam aí em torno de 4 a 4,5 unidades animal por hectare. Os ciclos do piquete, nós estamos falando ali da região de Cali, tá? Que é uma região quente da Colômbia, com solos bastante férteis. Piquetes com ciclos de 40 a 45 dias, tá? Um tamanho de piquete aí de 4.000 metros quadrados, tá? Sendo que para cada piquete, 2 dias ou 12 horas por cada franja, que seria uma subdivisão do piquete, tá? Para implantar esse sistema aqui, que geralmente eles fazem o que a gente chama de sobrepastejo. Então eles já têm uma área lá com pasto, né? Eles fazem um sobrepastejo, né? Para reduzir, passam subsolador nas linhas de leucena e gradagem na área inteira, tá? Semeiam aí em linhas, né? As leucenas em torno de 10 quilogramas de leucena por hectare, tá? Já recobrindo com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Isso a gente já tem a nível comercial aqui no Brasil, tá? O Brasil, nessa parte de bactérias fixadoras de nitrogênio, é referência mundial, especialmente aí o pessoal ali da Embrapa Agrobiologia, lá em Seropédica, tá?
Não sei se algum de vocês já ouviu falar da Joana Doberheim, uma das cientistas referência a nível mundial no tocante a essa questão de bactérias fixadoras de nitrogênio. E após uns 45 dias, quando a leucena já está mais ou menos aqui com uns 20, 30 centímetros, tá? Eles plantam ou uma saia lanço ou capim-estrela com mudas, tá? Propagação vegetativa, tá? E aí vão iniciar o pastoreio aí com aproximadamente aí 4 meses, né? 120 dias e nesse primeiro momento eles geralmente usam gados aí mais leves, mais novos, mais jovens, tá? Que é um momento aí de adaptação, onde as plantas ainda não estão com grande porte, tá? Essa imagem também ela é bem interessante da leucena, porque ela se dá muito bem nesse sistema, inclusive tem alguns materiais também de uso de leucena na Austrália, tá? Com esse mesmo foco, porque ela é muito flexível, né? Então os animais não quebram ela com facilidade, tá? E ela é uma forrageira, ela tem a nível comercial aqui no Brasil, tá? Ela é uma planta relativamente rústica, tá? Apesar que em termos de fertilidade ela se adapta melhor a solos mais férteis, tá? Mas ela é relativamente rústica, especialmente a questão de doenças e pragas, tá? Então ela tem esse uso bastante promissor, né? Aqui o plantio do capim-estrela, né? Que, como eu mencionei para vocês aí, um plantio através de propagação vegetativa, tá? Para quem se interessar, né, um pouco pelos nossos trabalhos, grande parte dessas experiências também a gente transformou em experiências audiovisuais. Então tem esse artigo, onde aqui já existem alguns links, tá? De alguns filmes aqui, por exemplo, aqui, ó, esse agropecuária familiar aqui da Colômbia, tá aqui o link, tá? Que tem esse sistema silvipastoris. Esse hortifruti granjeiro aqui é o Marquinhos, a granja colonial que a gente mostrou. Enfim, tem outros também, né? Mas para facilitar, a gente tem um canal no YouTube, vocês digitam lá Nave Juruá, NAV Juruá, tá? Entra nesse canal e ali tem alguns vídeos que foram produzidos aí pela nossa equipe, tá? E para a gente encerrar, aqui está meu contato, tá? O meu e-mail, se precisarem, tiverem alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para atendê-los. E eu gosto muito dessa frase também. Essa frase eu vi numa propriedade urbana de hortaliça lá em Cuba, que era gerida por um militar aposentado, né? E o cara era muito rigoroso em relação ao planejamento, em relação à organização. E eu gosto muito dessa frase, né? Quem quer trabalhar encontra solução, quem não encontra dificuldade. Eu acredito muito nisso, né? Às vezes a gente perde muita energia buscando a perfeição, mas o bom profissional é aquele que trabalha bem com a realidade, né? Que enxerga bem a realidade, o contexto e propõe as melhores soluções, as melhores alternativas para aquela realidade, tá? Não fiquem esperando uma perfeição, que muitas vezes essa perfeição ela não chega, tá? Na nossa vida profissional. E uma palavra que eu queria deixar para vocês aí, né, como uma semente, é a questão da proatividade, tá, gente? A gente tem que sempre estar buscando solucionar problemas, evitar o acontecimento de problemas, e aí entra um bom planejamento, tá? Uma boa organização, e sempre buscar alternativas, tá? Sempre tem alguma alternativa, alguma condição que pode ser melhorada, tá bom? E aí a gente encerra a apresentação, não sei se eu passei um pouquinho do tempo, e estamos à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Alguma crítica, fiquem à vontade. Muito obrigado, Eduardo. Quem quiser fazer a pergunta, pode utilizar a mãozinha aí para entrar na fila, poder fazer a pergunta ou pelo chat. Um comentário, né, que nesse final falando sobre leucena, né, realmente aqui, pelo menos aqui no Sudeste, na nossa região, a gente vê algo muito como um problema, né, principalmente dessa questão do banco de semente dela, para tentar suprimir esse banco de semente é muito difícil, mas aí tem
uma utilidade muito boa, né? E talvez a gente também muita gente não observa dela estar só ter esse crescimento tão rápido, tão exponencial, assim, só em área realmente antropizada, né? Mas existem outras espécies, né, Lucas? A leucena, ela se deu muito bem nessa condição. A gente precisa também entender um ponto-chave, tá? Não tem milagre na natureza, né? Então, muitas vezes, essas espécies ricas em proteína, elas também têm fatores antinutricionais, né? Que a gente precisa estar atento. Você não pode só dar leucena para o gado, né? Geralmente, um número aí bacana que eu tive a oportunidade de escutar em algumas experiências muito boas no Equador, na Amazônia do Equador, o pessoal geralmente trabalha em torno de 20% de materiais ricos em nitrogênio para 80% de materiais ricos em carboidrato, né? Então, o que entraria nesses 20%? Exemplo, leucena, Cratilha argentea, Gliricidia sepium. Tem uma espécie que eu conheci há pouco tempo, mas que ela é muito exigente em umidade e também gosta de sombreamento, que é a Trichantera gigantea, que lá no Equador eles chamam de quebra-barrigo. Tem algum pessoal já da agroecologia trabalhando com ela. Uma outra espécie que para nós aqui é mato, né? Mas que vários países utilizam como forrageira. Vi isso na Colômbia, no Equador, em Cuba, no México, que é o margaridão. A Titonia diversifolia deve ter muito aí na região de Sete Lagoas, eu já vi muito aí, é aquela flor amarelada, o girassol mexicano, né? Não sei como é que vocês chamam aí. Só que a gente precisa tomar cuidado justamente com isso, a quantidade, tá? Então, esse número é interessante, 20% para esses materiais que são ricos em proteína e 80% de carboidrato. O que entra como carboidrato? Geralmente eu trabalho duas espécies, cana-de-açúcar ou napieiro, né? E aí, com o napieiro, eu destaco aí o capiaçu da Embrapa, que eu acho que está tendo bons resultados, pelo menos aqui no norte, né? Não sei como é que está aí no sudeste. Walter, pode falar. Oi, Edu, obrigado aí pelo compartilhamento, fantástico aí. Uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho é dessa sua perspectiva de, em vez de sair falando o que você aprendeu na universidade, você ir atrás do agricultor e aprender com ele. Fala um pouquinho disso aí, o que isso tem a ver com a agroecologia? Olha, Walter, na verdade, cada vez eu acredito mais nisso, viu, cara? Assim, eu na verdade, eu me tornei professor por acaso, né? Nunca na universidade fiz iniciação científica, nada disso, né? Até me arrependo um pouco, mas era um outro perfil na época, outro nível de maturidade, né? Eu era um cara mais da extensão. Vim para o norte aqui para trabalhar no INCRA, né? Cansei um pouco do INCRA, um órgão muito político, e acabou que eu entrei na universidade como graduado somente, uma coisa que hoje está fora de cogitação, né? Então eu entrei como graduado aqui, professor auxiliar de ensino. Eu morava num campus isolado do interior, então a questão assim, com pouca estrutura de laboratório, né? Então o campo foi uma necessidade, foi a realidade ali, bateu aí nas minhas portas, né? E só que isso eu acho que foi bom para mim, porque quando a gente vai para campo, a gente lidar com a dificuldade das pessoas, a gente encontra demandas, e aí a pessoa que é curiosa, ela começa a ir atrás das coisas, né? Então isso favorece você estudar, favorece você buscar outras realidades, né? Então, cada vez mais eu acredito nisso, a gente unir o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? E eu acho que cada vez mais eu venho fazendo isso, cada vez mais eu estou longe de laboratório, não estou desvalorizando quem faz pesquisa em laboratório, pelo amor de Deus, né? Se não tivesse laboratórios, a gente não teria análise, não teríamos resultados importantíssimos, mas eu acho que é muito importante também essa extensão, porque a extensão ela traz demanda para a pesquisa, né? E ao mesmo tempo, quando você faz pesquisa
e tem resultados promissores, você, através da extensão, você consegue multiplicar essa tecnologia em campo, tá? E através do ensino, né, você está fazendo extensão, pesquisa e tudo isso junto, né? Porque quando você faz pesquisa, você aprende, quando você faz extensão, você aprende, quando você vê um negócio em campo, você dá um exemplo prático na sua aula de graduação, de pós-graduação, então isso também é transferência de conhecimento, né? Então tá tudo conectado, cara. E aqui na Amazônia, a gente é muito essa realidade de ter uma pouca estrutura de laboratórios, às vezes uma menor estrutura de equipamentos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem esse potencial enorme aí de estar na Amazônia, de ter muito agricultor familiar, uma diversidade de agricultores familiares. E aí eu acho que entre essas parcerias aí, às vezes com o Sudeste, por exemplo, que tem centros de pesquisa, estruturas aí que às vezes estão num outro nível, nesse sentido aí de laboratório, de pós-graduação, etc. Tá? Então, assim, para finalizar essa questão, sempre que vocês puderem, gente, eu acho que vale ouro visitar o campo, nem que você pague para isso. Tá? Então, você está de férias na Chapada Diamantina, vai lá conhecer os agricultores de café da região, de morango, de framboesa, né? Ah, você está aí no Cerrado, aí em Sete Lagoas, se a universidade não está levando vocês para campo, o que vocês podem fazer é organizar esse grupo de vocês e priorizar visitas técnicas, né? Eu fiz parte de um grupo lá de Piracicaba, da Exalc, que foi muito interessante, chamava GELC, Grupo de Estudo Luiz de Queiroz. A gente ficava o 4º ano inteiro da faculdade juntando dinheiro, né, através de organização de eventos. Cada evento, às vezes, nosso simpósio, eu estou falando de 2004, hein, gente? Eu já estou meio velho. A gente, às vezes, um simpósio, a gente fez um simpósio de citricultura que deu 20 mil reais de lucro, contando patrocínio, contando inscrição, né? A gente fazia um jornalzinho que também a gente conseguiu papel de graça, pegava artigos da própria universidade, arrumava patrocínio, também deu lucro, fazia festinha, vendia camiseta. Pô, a gente juntou na época, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, 15, juntamos 100 mil reais, tá, em um ano. O que a gente fez com esse dinheiro? Alugamos um ônibus, fretamos o ônibus e saímos um mês, saímos de Piracicaba, conhecendo agricultura no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile e no Uruguai. Qual que é o valor disso? Isso não tem valor, né? E talvez essa sementinha que tenha me feito tá sempre nisso, de visitando propriedade. E para mim, cada propriedade que eu visito, eu registro com fotografia, né? Aprendo muito, troco ideia, né? E uso esse material nas minhas aulas, né? Que eu acho que isso é fantástico. Como a gente fez esse bate-papo hoje. Que eu acredito que para muitos devem ter tido coisas novas, né? Informações novas que podem, às vezes, ser aplicadas, tá? Desculpa se eu falei demais. Não, que isso, foi maravilha. Júlio César? Não. Tem o Júlio César, você levantou a mão, pode falar. Eu acho que o seu áudio tá interrompido aí, Júlio. Você tem que... Ali. Oi, pessoal. Boa noite. A internet que aqui é meio ruim. Rapaz, bom, parabenizar... Eu não conheço, não? É, isso que eu ia falar. Parabenizar você, Eduardo. Dizer que nós somos conterrâneos lá de Piracicaba. Que saudade de você, viu, Bentinho? Bom pois demais também. Cara. Estamos aqui, rapaz. Parabéns aí pela palestra, pelos trabalhos. Eu estou numa situação meio parecida. Também vim para a Amazônia. Também não sabia que eu ia ser professor. Acabei caindo nessa aí. Também estou, né, trabalhando aqui na área, com agroecologia. E queria te perguntar, cara, a gente sabe, né, da dificuldade que por exemplo, agora com a pandemia, a gente viu tanto que a agricultura dependente de insumo químico importado da Rússia, vem, né, de fora. Com a pandemia, a gente viu tanto que isso encareceu, inflação, custo, enfim.
E a gente sabe que, né, fazer uma agricultura sustentável, ela tem que ir saindo cada vez mais dessa dependência, né, de insumo. Verdade. Inclusive de água, né, de irrigação e tudo mais. A ideia é a gente tentar fazer uma agricultura autossuficiente. E eu queria saber se você, né, você que andou tanto, já tem uma experiência aí rica, tudo nessa área, se você tem alguma experiência para contar para a gente de produtores que não utilizam adubo químico, né, que conseguiram o que a gente chama de construir a fertilidade do solo, trabalhar nesse sentido de manejo da matéria orgânica, enfim, você falou um pouco da queima, né? É uma prática muito comum aqui na região para melhorar o pH do solo, tudo. Mas, assim, saber se você teve algum contato, tem alguma experiência nesse sentido, assim, de agricultura sem adubo, sem calagem, só com base na fertilidade construída com a matéria orgânica. Prazer revê-lo, viu, cara? Você é um cara, gente boa aí. Lembra até daquela viagem que a gente fez pro Ceará, hein, cara? Não foi? Muito legal, cara. Obrigado, você também é muito legal. Olha, Júlio, na verdade, a gente tem experiências, tá? Aqui a gente tem muitos agricultores tradicionais. Aqui o Acre é um lugar muito interessante. É um estado que 85% do estado é floresta primária. A gente tem uma diversidade de agricultores aqui incrível. A agricultura familiar aqui ela é muito diversa. Imagina. Primeiro, a gente tem mais de 30 etnias indígenas, e cada etnia é uma história. Isso é um pouco que também a gente aprende, né? Às vezes, por ignorância, a gente é preconceituoso no sentido de não conhecer, né? A gente fala, Índia é tudo igual. Não. Cada etnia é uma história, é uma realidade, né? A gente também tem muito agricultor aqui que é extrativista, né, que muita gente que são soldados da borracha vieram na época dos ciclos da borracha e são agricultores extrativistas. E temos também muito agricultor que veio pelos projetos de reforma agrária de colonização. Então, essa diversidade é bem interessante. E esses agricultores e tem agricultores que estão nessas áreas mais, vamos chamar assim, trabalhadas, que é essa região oeste do estado, que é próxima de Rondônia, né, que hoje, inclusive, é uma região de fronteira agrícola, né, mas tem muitos agricultores que estão isolados aí nessas regiões aí mais preservadas, esses 85% aí de floresta primária. Então, o que a gente já viu aqui? Inclusive, a gente tem alguns trabalhos nesse enfoque, tá? Tem uma reserva extrativista lá, que é a primeira do Brasil, a Alto Juruá. Eles têm sistemas de produção tradicionais que não utilizam adubo e insumo externo nenhum, tá? Um deles eu acho que você deve conhecer, que os caras, eles cultivam nas áreas de várzea dos rios de água branca, né? Então, é que a gente chama aqui de agricultura de praia, só que é a praia fluvial, né? Então, esses rios que tem cabeceira nos Andes, que são esses rios com água barrenta, né? O pessoal do INPA chama de água branca, eles têm sedimentos naturais, então essas áreas de várzea são muito valorizadas. E ali os caras produzem tudo, cara. Produzem milho, produzem uma grande diversidade de feijão calpi, melancia, girimum, abóbora, tá? E algumas áreas até que são um pouco mais altas, mandioca também, tá? O sistema de corte e queima, cara, ele é um sistema também, se você for ver do ponto de vista, né, de também não utilizar insumo externo, ele é sustentável, né? Vamos colocar aqui né? Então, muitos agricultores aqui utilizam esse sistema também de corte e queima, que se o cara tem uma área grande, né, ele é sustentável do ponto de vista ambiental, porque o cara tem uma área grande, a área que ele explora é pequena, ele vai lá, faz o corte, a queima, utiliza essa área 3, 4 anos, né? Cultiva o quê? Milho, arroz, feijão. E se a área é grande, depois, quando ele voltar para a área inicial, ela vai estar recuperada ambientalmente, né? Enfim, ele então desenvolve um sistema que não utiliza também adubo químico e corretivo, nada disso, né? Só que o problema hoje é que as regiões onde a densidade demográfica está aumentando, né? Esse sistema de corte e queima está entrando em colapso, né?
justamente porque as áreas estão ficando menores. Uma outra experiência, cara, que eu achei muito interessante, o cara também não utiliza adubo químico e nem corretivo, mas ele utiliza muito roçadeira, tá? É um cara que até nesse canal, depois, se você se interessar, quiser dar uma olhada, chama Sítio Progresso, o produtor. Ele é um produtor que ele faz o quê? Ele faz o enriquecimento das áreas, ele trabalha de tudo, é tipo um sistema agroflorestal, tem uma alta produção de abacate, de açaí, tá? De mandioca também, mas ele faz o enriquecimento das áreas, Júlio, com Ingá edulis, né? Que a gente chama aqui de Ingá de metro, que aqui na Amazônia é uma planta que cresce com muita rapidez. Eu acho que é um puta de um adubo verde, só que é uma árvore, né? Perde folha o ano inteiro, tem micorriza, fixa nitrogênio, né? Tem alto poder de rebrote, né? E aí tem sementes grandes, apesar de serem recalcitrantes, são grandes, então ele faz a semeadura direto no solo. E aí, inicialmente, ele faz ali um controle de mato em volta dessa planta, mas em pouco tempo ela já se estabelece. E aí ela meio que vai perdendo folha, formando uma serrapilheira e enriquecendo aquele solo. E de tempos em tempos o cara vai lá e derruba essas árvores e ali planta mandioca ou uma outra cultura, tá? Então esse cara também não utiliza adubo químico nem corretivo, tá? Agora, uma propriedade que eu não vi aqui na Amazônia, mas que eu achei bem interessante, é essa que a gente tratou inicialmente aí, que é a finca canaveral, né? Ele utiliza calcário, né, que é um insumo externo, mas esse cara também não utiliza fertilizante químico, né, justamente porque ele faz essa integração da produção da cana, material rico em carbono, com o estrume. Eu estou tentando aqui implantar esse sistema semi-confinado. Essa tecnologia é da CAT, né? Vi um sistema também implantado pela CAT na Amazônia do Equador, também dando certo, né? Aqui a gente está trabalhando com uma cooperativa em Rondônia, que é uma cooperativa bem legal, não sei se você já ouviu falar, ou alguém chama Cooperativa RECA, vale a pena até dar uma olhada depois no site deles, são os caras muito organizados. E eles têm uma agroindústria lá que produzem uma torta de cupuaçu, mas que eles estão vendendo, e também a gente já está estudando a questão da produção de cupulate. Então, se tudo der certo, em breve não vai ter mais torta também, né? Essa torta era resíduo da produção de manteiga de cupuaçu deles. E esse material era rico em nitrogênio, e aí eles estão no momento agora chave, né? Porque eles não têm mais esse material rico em nitrogênio para fazer a compostagem. Eles estão tentando aqui alguma cama de frango, mas cama de frango aqui nessa região hoje, quem tem cama de frango vende tudo, cara. A demanda é muito maior que a oferta. E aí a gente já fizemos, vamos chamar assim, um projeto por escrito, estamos precisando de financiamento, né? Para implantar justamente esse modelinho do bovino semi-confinado, que dá para adequar para uma agricultura orgânica. Esses caras são agricultores certificados pelo IBD, e como eu falei, é uma alta produção de estrume. Eu não estou com os dados na minha cabeça agora, mas tem até um vídeo nesse canal nosso do YouTube, que eu pego uns dados de um livro do Malavolta e de um artigo científico. A produção de estrume por animal ano é uma coisa assim muito grande, né, pensando em bovino. E o ponto-chave que eu acho bem interessante do bovino é essa não dependência de milho e soja, cara. Eu acho que esse é um ponto-chave. Então, você pode criar bovino em qualquer lugar da Amazônia do trópico úmido, e você consegue, de alguma forma, ter ali sua fonte de carboidrato e até de proteína para atender a demanda deles, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, eu viajei demais, mas são esses os sistemas que me vêm mais na cabeça. Muito esse legal. Cara do Ingá, essas agriculturas tradicionais de praia e corte-queima, que não usam insumos externos, e eu acho essa da canaveral bem interessante também, e com potencial muito grande aqui para a Amazônia. Até para substituir a queimada. Eu acho que... Legal.
Valeu, brigadão. A gente tem um experimento com Engá também aqui, funciona bem. Depois a gente troca uma ideia aí, mas podia ficar a noite inteira aqui conversando sobre isso. Vamos, se você puder, até depois me mandar um e-mail para a gente trocar os contatos, cara. Vamos comunicação. Você está em qual lugar da Amazônia? Estou aqui no Pará. Você estava falando aí da Tomiaçu, né? Eu estava só de olho aqui, né? Da pimenta, toda a experiência muito interessante que eles têm aqui. Eu estou aqui em Breves, cara. Ilha do Marajó, você estava falando de lugares, né, de difícil localização. Acho que bate certinho aqui com a minha realidade também. Queria, assim, estreitar esse contato. Depois eu vou te mandar uma mensagem. A gente tem um experimento com o Engá também aqui. Estou trabalhando aqui no Instituto Federal, né, do Pará. Então, a gente tem um campus aqui que trabalha com agropecuária, alguns experimentos de SAF, de agroecologia. Depois eu vou te dar explicar. Legal, velho. Me manda esse e-mail, vamos trocar os WhatsApp aí, porque temos muita coisa para bater papo, tá, cara? Bora, com certeza. E muito bom revê-lo, viu, cara? Muito bom revê-lo. Realmente. Parabéns aí mais uma vez pela palestra, cara, pelo trabalho. Valeu. Obrigado aí, uma honra, viu, cara? Tamo junto. Eduardo, a Geisele, ela mandou aqui no chat, Eduardo, agradeço as dicas, gosto muito dessa área de floresta e pecuária. No momento não tenho disponibilidade de iniciar um projeto maior. Atualmente estou nessa de visitar, conhecer, iniciando um pequeno projeto para a agricultura familiar. Gado, floresta, café e outros produtos. Sua palestra completou, preencheu lacunas e sanou muitas dúvidas. A gente agradece, fica muito feliz aí pelos elogios, tá? Eu não sei se interessa para alguém, tá? A gente vai estar, semana que vem, lançando um edital de umas vagas de residência, tá? Para a cooperativa RECA, né? Eles têm hospedagem lá, para recém-formados, é um recurso do MAPA, em parceria com a gente aqui da UFAC, tá? Eles têm alojamento lá na cidade, é uma cidadezinha, na verdade é município de Porto Velho, mas é um distrito, e esse distrito está mais perto de Rio Branco que de Porto Velho. Os municípios aqui da Amazônia são muito grandes, e ganha uma bolsa de R$ 1.200, e é um curso lato sensu, tá? Uma residência, mas essa certificação é um curso lato sensu. E aí eu vou estar até divulgando para o Walter, peço para o Walter e para o Lucas, tá, Lucas? Eu tenho o seu contato também. E aí eu peço para vocês divulgarem aí na universidade. Se alguém se interessar, eu acho que é uma oportunidade o dinheiro não é muito, é uma bolsa, mas dá para viver ali, né? E é uma oportunidade de conhecer, um pouco diferente, é uma cooperativa muito organizada, reconhecida internacionalmente, e, enfim, pode ser uma oportunidade interessante para ganhar experiência, tá? Uhum. Um pessoal pediu se depois, se você também autoriza, né, a disponibilizar a apresentação. Ah, claro. Eu te mandei ela em PDF porque é muito grande, né? Para mandar Atende a PDF, não? Atende, acho que atende sim. Pode disponibilizar sem problema, tá? Uhum. Aí quem tiver interesse, pode mandar o e-mail pro próprio Guaí, que aí eu compartilho com vocês. E quem gostou, vale a pena, mais uma vez eu convido, ver o Nave Juruá lá, o canal tem muito filme bacana ali, tá? Acho que tem são filmes de baixa qualidade, assim, de imagem, né? A gente mesmo que faz, mas muita informação técnica valiosa ali, tá bom? Eduardo, acho que a gente, até pelo horário também, né? Mas, mais uma vez, agradecer a sua participação, quantos conhecimentos você trouxe para a gente, né? Essa informação foi muito bom para a gente aqui, que está passando essa noite aqui, escutando você falar um pouco. Muito obrigado, também agradeço o pessoal que estava aqui, assistiu até o final, ficou. Logo mais a gente também disponibiliza essa nossa live aí no YouTube. No mais, é isso mesmo. Muito obrigado, Eduardo. Você pode finalizar com a forma que você preferir. A gente que agradece, tá? A gente está à disposição para o que vocês precisarem, né? E, enfim, a nossa função é essa mesmo, é multiplicar as coisas boas que estão acontecendo aí, tá bom?
E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar um e-mail, tá? A gente está aberto aí para o que a gente tiver ao nosso alcance para ajudar. Muito. Eu vou só, antes de finalizar, eu vou reenviar para... Eu até estou pegando acho que foi o Vicente que mandou o e-mail. Eu vou mandar o link do formulário aqui, dessa nossa reunião, que aí, caso alguém queira, né, porque aí tem o e-mail do próprio Guai, aí fica mais fácil também de entrar em contato, se não conseguir achar a gente assim, mas aí vocês podem mandar lá que eu respondo e envio a apresentação para vocês, tá, joia? E eu, só pedindo licença, eu mandei o link também aí do canal dos filmes, tá? E se vocês puderem divulgar também, curtir os filmes, né? Claro. Porque quanto mais curtida, mais eles vão aparecendo aí para as outras pessoas também, né? Podem fazer crítica também, tem coisa que às vezes não atende e tal, mas enfim, tá? Estamos aqui sempre para melhorar. Beleza? Bom, prazer estar com vocês aí, uma ótima semana a todos.